Gente, momento abençoado, um dia muito esperado. Nós estamos vivenciando um tempo muito cheio da graça de Deus. É o primeiro batismo no nosso Ministério Carpos e nós louvamos a Deus por isso, pelas vidas que Ele já nos deu e com certeza essas vidas são sementes para muitas outras que virão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Duas coisas que eu gosto de fazer, batizar e casar. Mineral é só ócio dos ofícios mesmo, né? Estamos muito felizes e agradecidos a Deus por essa graça, né? Porque tudo que vem do Senhor para nós é favor dele. O fato de recebermos Jesus como Senhor e Salvador, mediante o toque do Espírito Santo em nossas vidas, isso é graça dele, porque nenhum de nós merecia ou merece tal coisa. Entretanto, a palavra diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também nos sentimos nessa mesma proporção agraciados, porque nesta tarde nós estamos reunidos como igreja do Senhor, a nossa igreja Carpos, que está bem no seu início. Temos pouco mais de um ano e já estamos aqui vivenciando algo muito especial que mostra o objetivo para o qual a igreja do Senhor existe. Nós não existimos para uma outra coisa senão para pregar o Evangelho do Senhor Jesus e fazer discípulos. Então, isso está na palavra de Deus e nos alegramos, conforme eu já disse, o fato de reunirmos esta tarde para receber a comunhão da igreja do Senhor, a comunhão da igreja Carpos, nossos queridos Raul e Madalena. E eles estavam assim, cheios de expectativas, né? Crente tem que ter expectativas. Eu me lembro quando, assim que eu me converti, queridos, há mais de 40 anos atrás, eu posso falar desse negócio porque é marcante. Eu não vi a hora, né, de ser batizado. E foi um marco na minha vida. E isso deve ser uma realidade na vida de todo cristão. Ainda que o batismo seja o marco inicial, certo? Na vida do cristão, mas ele testifica, ele revela aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. É um testemunho, vamos dizer, visível, aquilo que já aconteceu e está acontecendo em nossa vida. Então, os queridos estavam cheios de expectativas, e sempre falando, pastor, precisam ser batizados, e a gente estava naquela dificuldade quanto ao local, mas graças a Deus o Senhor proveu esse espaço, que já é conhecido, e uma igreja pastoreada também por alguém conhecido, né? Inclusive foi nossa ovelha, pastor Bill, alguém que eu tive a graça de batizar, né? Então,
São todos bem-vindos. Amém. Em nome de Jesus. E que o nosso sentimento, ou mais do que isso, a realidade do nosso coração, não seja outra senão de alegria. Alegria é fruto do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a festa do céu, quando alguém se converte, quando alguém é salvo, mas com certeza também essa festa, ela se intensifica quando essas vidas salvas em Cristo Jesus testemunham através do batismo a sua fé, a sua convicção, a sua decisão por Cristo Jesus. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te glorificamos, porque tu nos dás a graça de nesta tarde reunirmos como igreja neste lugar, ó Deus, para cumprirmos o mandamento de Jesus Cristo, a ordenança do Senhor, quando Ele, antes de voltar aos céus, disse aos seus discípulos, e isso é extensivo a nós: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que vamos fazer aqui esta tarde, Pai, gratos por tamanha oportunidade. E nós oramos a Deus para que esta tarde, Deus amado, nós vivenciemos como povo do Senhor, Deus, juntamente com a palavra ministrada, com o ato do batismo, Deus, a intensificação da alegria, Pai querido, ó Deus, em discernirmos mais ainda o nosso chamado. Oramos para que o Senhor marque este momento nas nossas vidas, Deus, apontando o Senhor, Pai querido, para todos nós, Deus amado, não apenas o compromisso que em aliança firmamos com o Senhor, de vivermos, ó Deus, intensamente a vida cristã, fazendo discípulos, e o compromisso, Deus amado, de andarmos nessa intensidade, nessa intencionalidade, Senhor, ó Deus, de a tempo e fora de tempo, pregarmos a Tua palavra, gerarmos filhos espirituais para o Senhor. Marca-nos o Espírito Santo nesta tarde, enchendo-nos do gozo da Tua presença, e que a nossa disposição em Te servir, ela esteja acima, Pai querido, Deus, das intempéries, das adversidades, em meio a elas, ó Deus, que nós mantenhamos a nossa fidelidade, a nossa disposição, Senhor, em sermos fiéis a Ti. Guia-nos neste momento, Pai. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com cânticos espirituais, como igreja do Senhor, vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças
caindo e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo Senhor. Levantamos nossas mãos, te adoramos ao Senhor, digna és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos ao Senhor, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digna de glória, digna és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos ao Senhor, digna de glória mais uma vez, digna és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos ao Senhor, porque grande és tu, e maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Adoramos, Senhor, vamos em teu nome por esse dia, pelas vidas que descerão as águas nesse dia, Senhor. Cumprindo assim o mandamento de Jesus, que aquele que crê e for batizado será salvo. Digna és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos ao Senhor, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. E essa palavra, na verdade, ela tem um enfoque todo especial. Um enfoque que tem a ver com aquilo que Deus, por sua graça, em Cristo Jesus, realiza na vida de todo homem e mulher que, em fé, se abrem para esta obra perfeita da cruz, realizada por Deus na pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, diz, o apóstolo Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Na verdade, para ser justo, com o que o apóstolo Paulo escreve, ele fala que
Deus havia iniciado uma obra na vida dos irmãos e das irmãs da igreja de Filipos, conforme está em Atos 16, quando Paulo e Silas chegam ali e pregam o evangelho. De cara, vamos assim dizer, uma primeira família se converte, a família de Lídia. Depois, sob uma situação um tanto não muito comum, uma outra família se converte, que é a família do carcereiro de Filipe. O carcereiro, depois toda a sua casa é batizada. Então, de que obra o apóstolo Paulo está falando? A obra da salvação. Quando ele diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la até o dia de Cristo, Paulo está dizendo algumas coisas, ou muitas coisas, queridos, a respeito de algo que nós precisamos compreender, se possível antes da nossa conversão, mas muito mais ainda depois que nós nos convertemos. Eu disse na quarta-feira passada que Deus, Ele não tem compromisso em tornar pleno aquilo que Ele não começa, mas existe um compromisso em Deus, em tornar pleno, em tornar mais visível, mais evidente na nossa vida aquilo que Ele começa. Amém. E em se tratando da obra de salvação, ou da nossa salvação, a primeira coisa ou uma outra coisa que nós colocamos é, se é Deus que inicia a nossa salvação, esta obra não é algo de autoria nossa, não é algo que nós construímos pela nossa capacidade, porque a rigor, queridos, nenhum ser humano, por mais sábio que se ache, por mais cheio de habilidades intelectuais, filosóficas, tem a capacidade, ou mesmo caridoso que seja, nenhuma pessoa, por si mesmo, pode produzir a sua salvação. Que a Bíblia diz que todos pecaram, todos se endividaram diante de Deus. O pecado é uma dívida que nos deixou numa situação muito delicada diante de Deus. A Bíblia diz que por causa do nosso pecado, nós fomos separados de Deus e nos tornamos filhos da ira. Olha que coisa terrível, né? O ser humano não gosta de ouvir isso não, mas essa é a grande verdade. Nós nos tornamos filhos da ira porque o pecado nos tornou passíveis do juízo, passíveis do julgamento de Deus. Ah, mas Deus não é amor? Deus é amor, mas Ele é justo. Então, por isso, nenhum de nós, nenhum ser humano na face da terra, nem mesmo os profetas, nem mesmo os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, puderam produzir a salvação. A salvação que Deus nos dá, foi Ele mesmo quem, na eternidade, pensou, construiu, para que, no tempo certo, na plenitude do tempo, fosse revelada. E Deus assim o fez. Então, uma vez que Deus está, queridos, esteve comprometido em produzir essa obra, Ele também está empenhado em completar. O que significa isso? É Deus atuando em nossas vidas, a partir do momento que a gente tem aquele encontro pessoal com Jesus, aí inicia esta obra, aquele momento que a gente se arrepende dos nossos pecados, aquele momento que a gente se humilha diante do Senhor, deixa de lado a nossa soberba, deixa de lado o nosso orgulho, deixa de lado a nossa autossuficiência, e a gente diz, sim, Senhor, eu reconheço que não tem como eu me salvar, senão através de Ti, e em fé, eu me entrego a Ti, eu recebo aquilo que o Senhor produziu, para que eu fosse resgatado do pecado. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Então Deus começa esta obra,
E o completar desta obra em nossa vida, amados, primeiramente, como eu já disse, é algo que é pertinente a Deus. Ele vai agindo em nós, através do Espírito Santo, através da palavra, nos aperfeiçoando na nova realidade que nós ganhamos, naquilo que nós nos tornamos, quando recebemos Jesus. A gente se torna filho de Deus. Amém, amém, queridos? E todo filho que nasce, assim como no sentido também biológico, físico, ele tem um potencial para crescer. Isso é natural. Obviamente os pais têm que cuidar, os pais têm que educar. É um crescimento que não se limita ao aspecto físico, a dar a comida certa, né? Mas também é o crescimento emocional, intelectual, para que se tornem homens e mulheres maduros, capazes de viver bem a sua vida. Da mesma forma, quando nós nascemos do Espírito, quando nós nos tornamos filhos, nós recebemos uma nova natureza. E Deus, pelo Espírito Santo, Ele vai trabalhando em nós. E nós vamos crescendo naquilo que nós nos tornamos. Filhos de Deus, com horror ao pecado, desejando mais Deus, manifestando cada vez mais a pessoa de Cristo em nós e através de nós. Mas para a gente ser mais breve aqui, mas existe uma outra coisa, amados, sobre essa questão de Deus completar aquilo que Ele começou. Esta obra tem o lado de Deus, o tornar-nos plenos, mas também tem o nosso lado. Qual que é a nossa participação nisso? Aqui na carta aos Filipenses, Paulo diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. É Deus que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Paulo estava dizendo, sim, é Deus que opera, mas Deus opera onde há entrega, onde há rendição, onde há um desarme, né? Um desarme. Não, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, amados. Deus sempre quis e faz. Mas a nossa vontade, a nossa entrega, ela precisa estar de tal forma posicionada para que o querer e o realizar do Senhor, para que esta obra se complete em nós, ela aconteça. Infelizmente nós vivemos um tempo, amados, onde muitos crentes estão dizendo, não, Deus está no controle, o que Ele quiser fazer, Ele faz, e não vigia, não é humilde com o Senhor. Amados, essa é uma teologia que não é bíblica, porque o caminhar com Deus exige cada dia, repito, um despojar de nós mesmos, para que o Espírito Santo encontre lugar em nossa vida para Ele realizar. E nós cremos, amados, que estamos vivenciando essa realidade. Nós louvamos a Deus porque um dia nossa irmã Madalena, irmão Raul fizeram essa entrega ao Senhor e essa obra foi iniciada. E cremos que eles estão sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. E esta obra, amados, enquanto estivermos aqui, ela estará acontecendo. Amém. Sabe? Enquanto estivermos aqui, todos os dias Deus precisa trabalhar em nós. Todos os dias precisamos fazer a nossa entrega. Todos os dias precisamos da renúncia, a renúncia da carne, dos nossos desejos, das nossas, às vezes, meninices, né? Porque Deus, neste processo de completar, Ele quer nos levar ao patamar de homens e mulheres amadurecidos em Cristo Jesus, para a gente frutificar. Então, deixamos aqui esta palavra, tá, queridos?
Isso aqui é parte de um sermão que eu preguei em Barão de Cocais há poucos dias. Tá? Qualquer dia eu prego aí na cela. Mas é isso. Que o irmão Raul, a irmã Madalena e todos nós jamais deixemos, primeiramente, Senhor, uma obra iniciada. E eu sou parceiro contigo no processo do crescimento dessa realidade na minha vida. Que Deus continue agindo em nós, nos dando mais sede dele, despertando a nossa vontade, irmãos, para Deus, sabe? A nossa vontade, porque a vontade, sabe que o diabo disputa as nossas vontades? Ele disputa o nosso coração, os ídolos disputam o nosso coração, o mundo disputa o nosso coração. Mas lembremos, queridos, que quem é de Jesus é só de Jesus. Amém? Amém? Amém. E que nós, cada dia, oremos: Senhor, desperta mais o meu desejo para ti. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos chamar aqui mais à frente o irmão Raul e a irmã Madalena. Nós vamos proceder aqui, primeiramente, a parte algumas perguntas e respostas muito simples. Tá? Nós vamos aproximar mais aqui, vamos fazer aqui um ninho, né? Aleluia. Queridos, a igreja Carpos, na verdade a nossa igreja terá o nome de Igreja Apostólica Carpos, mas nós vamos chamar de carinhosamente Carpos, né? Nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, e como tal, né, nossa tarefa, como eu já disse, é de pregar o Evangelho, chamar as vidas ao arrependimento, de tal maneira que elas se convertam. E o irmão Raul e a irmã Madalena, eles foram instruídos nos princípios da fé cristã, né? Nós trabalhamos material com eles, estivemos ali conversando sobre a vida cristã, tirando dúvidas. Então, nós podemos dizer que os amados estão devidamente preparados para este momento. Não foi algo feito, não está sendo feito de qualquer maneira. Então, eles foram preparados para este momento. Então, eu quero assim me dirigir a vocês dois, fazendo a seguinte pergunta: amados Raul e Madalena, vocês vieram desejosos de receber o santo batismo? Amém. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende de seus pecados e é batizado em nome de Jesus Cristo recebe a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Então pergunto para vocês agora: vocês estão arrependidos dos seus pecados? Sim. Sim? Amém. Vocês prometem renunciar a todo o pecado e guardar obedientemente os mandamentos de Deus? Sim. Aleluia. Confessam ter aceito Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Sim. Amém? Amém. E querem ser batizados nesta fé, integrando-se à igreja de Jesus Cristo, desejando viver vida nova segundo a vontade de Deus? Este é o desejo de vocês? Amém. Amém. Então, mediante essas perguntas e essas respostas, nós vamos proceder o batismo ali dos amados. Vamos chegar lá, pedir o auxílio do pessoal, o Tiago, o Pai. Glória a Deus. Senhor te abençoe, Senhor te guarde, Senhor te encha da alegria do Espírito Santo, do nome de Jesus. Amém. Ajuda a irmã a sair agora. Pessoal, Raul, José, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode botar o nome de Marisa. No seu corpo, em nome de Jesus. Aí, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te enche de graça, Deus te renove no Espírito a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá.
A igreja, ela ama o que Deus ama. A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque os que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que Deus ama? Deus ama vidas. Amém. Deus ama pessoas. E esse é o foco do Carlos. Um dos nossos valores, uma das primeiras palavras que a gente ministrou, até aqui numa sala, aqui, quando nós começamos. Um dos nossos valores são pessoas. Então, o que significa isso? O fato de eu e você convidarmos alguém, como estamos fazendo, isso significa que estamos semeando na vida dessas pessoas. E diga-se de passagem que a palavra nossa para este ano é semear. Então, o que significa isso? É muito mais do que fazer um convite, né? E beleza, não. Eu sei que no mundo de hoje, amados, no mundo tecnológico, né? Esse negócio é bom, mas às vezes atrapalha. Onde tudo, ou quase tudo é virtual. Estabelecer vínculos tornou-se um grande desafio. Mas uma coisa contraditória, por quê? Se existe uma coisa que nós precisamos, é de pessoas. Amém. Ninguém existe para caminhar sozinho. Nem mesmo a nossa fé é para ser vivida de maneira solitária. Né? A nossa fé cristã, ela é vivida plenamente, somos aperfeiçoados nisto, vivendo como parte da família de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que nós fomos constituídos família de Deus, uma casa espiritual. Então, se você ainda não enviou o convite às pessoas, façam, mas com esse convite, né, esse ato de convidar, esteja recheado, ou este ato de convidar esteja recheado de oração, da graça de Deus, para que Deus haja no coração das pessoas. Amém. Estaremos ali, né? Hoje nós vamos ter uma reunião breve, online, né? Aqui o online ajuda. Eu botei no horário assim, quase entrei em inglês, 8h15, né? Eu ia ter colocado 8h14, né? É uma reunião breve, né? A gente alinhar algumas coisas para o culto de domingo que vem, tá? Temos que tomar algumas providências, fazer algumas indicações de participação, de envolvimento, e cremos que vai ser assim tremendo. Amém. Glória a Deus. E uma coisa, queridos, aliás, outra coisa, né, que não pode faltar no crente é fogo. Né? Amém. Uma vez perguntaram para John Wesley, né? Está registrado, não sei se aconteceu, mas vamos dizer que sim. Por que as pessoas afluem tanto quando você está pregando? Ele diz: eu me coloco em chamas e as pessoas vêm para ver eu queimar. Crente que está em chama é igual a sarça, atrai. Amém. Ama. Agora, crente apagado, picolé, freezer, sorvete, ele vai repelir, né? Nesse caso, né? Mas não é o seu caso, né? Às vezes a gente passa isso aí pela cabeça e a gente fala, né, irmão? Mas assim, crente cheio do fogo de Deus, da paixão. Mas como que a gente fica apaixonado por Jesus? Que são casados, e como você se apaixonou por sua esposa? Espero que esteja apaixonado, né? Senão não tratem desse negócio. Aproximando, vendo? Às vezes a paixão, às vezes não. A paixão que acontece antes do casamento é melhor do que, aliás, depois do casamento é melhor do que antes. Sabia? A gente casa para amar. Sabia?
No Ocidente esse negócio, eu amo, eu caso. A gente casa para amar. É claro que Deus, Ele nos amou primeiro. Ele nos atraiu, né? Glória a Deus. Mas está bom, os sermões já está bom, né? Vai esperando os irmãos, eles estão retocando a maquiagem, né? Cá, irmão, nós temos que fazer o fechamento aqui do negócio, senão você não vai para o céu. Mulher dá mais trabalho, né? Glória a Deus, a gente trouxe o secador, trouxe. Mas está certo. Estamos começando, né? E os começos, eles são mais desafiadores, né? Mas que bom começar essa obra. Glória a Deus. Vem cá, queridos. Aleluia. É uma parte final que nós vamos fazer aqui. Tudo certinho, irmão? Glória a Deus. Chega aqui agora, novamente. Vamos chegar mais perto. Irmão Raul, irmão Madalena, chega perto aqui. O batismo faz a pessoa ficar lá bonita ainda, né? Isso. Até mais leve, pessoal. Está bem mais bonito. Porque eu acho que ele vai Depois do batismo, né? Esse momento final, né? Esse ato, ele é muito importante. Tal como o batismo. Passar pelo batismo, como eu já disse, é um ato de testemunho público da fé. Não é o batismo que salva, mas é a manifestação daquilo que a gente já é. Mas isso também testifica de maneira visível algo que já aconteceu no mundo espiritual, que é a inserção no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos batiza no corpo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Mas o ato público do batismo é o momento também que nós acolhemos os amados que são batizados à comunhão do corpo. Mas isso implica também, amados, em compromissos. Vida cristã é uma vida de compromisso. Amém. Amém. É um compromisso primeiramente com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um compromisso também com a igreja e a obra que o Senhor confiou à igreja para realizar. Então, os compromissos, queridos. Quais são os compromissos que agora vocês vão assumir como membros da igreja? Cargos. Isso é, se vocês estiverem dispostos a assumir, né? Primeiramente, serem pessoas empenhadas na obra da evangelização, do discipulado, entregar o evangelho, ganhar almas e delas cuidar. Vocês estão dispostos a assumir esse compromisso? Amém. Amém? O outro compromisso é sustentar a obra de Deus com oração e presença. Amém? Porque o crente precisa participar. Vocês estão prontos a assumir esse compromisso? Amém. E um outro compromisso também, que vocês até já fazem, mas é importante que isso fique publicamente assumido, sustentar a obra com os dízimos e as ofertas. Amém. Vocês estão prontos a assumir esse compromisso também? Glória a Deus. Então, nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês, nos alegramos muito em, desta forma, acolhê-los como membro desta igreja, da qual vocês já fazem parte, como membro desta família, e nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por essas vidas, o irmão Raul, a irmã Madalena, por este ato, Deus, deliberado da parte deles, no sentido, Deus, de responder em fé a Jesus Cristo e em fé cumprir a ordenança.
do Senhor passando pelo batismo. Amém. Obrigado, Deus. Pedimos que o Senhor continue guardando essas vidas dos males do mundo, dos males humanos, que muitas vezes, ó Deus, nos assaltam. Nós proibimos as intervenções do diabo, os assédios de Satanás. Quebramos, já declaramos quebrados pelo ato do batismo, todo vínculo espiritual com o mundo que não pertence ao Senhor. O inimigo não terá nenhuma reivindicação sobre essas vidas, porque sobre o Raul e a Madalena está o sangue do Cordeiro e a marca gloriosa do seu Deus. Guia-nos, Senhor, nos seus passos. No nome de Jesus, nós oramos. Amém? Amém. Vamos abraçar aqui, né, esse casal tão querido. Vamos fazer uma foto, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Já são bem-vindos, né? E vamos caminhar juntos. Parabéns, Sim, Raul. casal. Ah, moleque, agora tá até bem bonitão. E depois vou fazer uma foto aqui do primeiro batismo, né? Isso aí vai ficar na memória. Vamos fazer um pôster, né? Primeiro batismo.